Olá, professores coordenadores. Nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da avaliação de aprendizagem em processo de matemática nos anos iniciais. Eu sou a Silvana, trabalho na diretoria de ensino Campinas Oeste, sou professora coordenadora e estou sempre atuando nas frentes, nas ações de matemática. Olá, pessoal, professores e coordenadores. Eu me chamo Márcia e estou também trabalhando, estou designada como PCNP na diretoria de ensino Campinas Oeste, trabalhando aí com a frente de matemática. Para o nosso trabalho, para a nossa discussão, a gente vai apresentar para vocês, então, uma contextualização do porquê essa conversa, né? Essa conversa, ela está motivada no fato de que esse bimestre, a AP, ela será realizada à distância, e essa nova forma de realização da AP, ela traz para a gente a necessidade de ressignificação, né? Por quê? E como que se dá essa avaliação que a gente já está tão acostumado à distância, né? Ela tem que ser entendida como instrumento de avaliação, sim, mas a gente precisa ressignificar no sentido de compreendê-la como um instrumento de aprendizagem também, né? No caso, aprendizagem aí que pode acontecer tanto para os alunos como aqueles que vão auxiliá-lo em casa. Nós sabemos que as avaliações do primeiro e do quinto ano, elas demandam ações específicas, condições específicas, né? Então, essa orientação, ela traz algumas sugestões, alguns encaminhamentos, pensando em auxiliar professores, pais ou responsáveis que irão desenvolver essas avaliações com os alunos para que eles respondam da melhor forma possível. Os nossos objetivos são apoiar os professores coordenadores, os professores, pais e responsáveis nesse processo de aplicação, correção da avaliação e de aprendizagem. E orientar sobre o acompanhamento da aprendizagem desses alunos, já que a avaliação, a AP, ela acontece como indicador de aprendizagem, né? Quando a gente olha aqui para os objetivos da avaliação, a gente entende que ela é proposta como um instrumento para diagnosticar aquilo que os alunos já conseguem fazer com uma certa autonomia e para trazer para a gente indícios, dicas, caminhos, né, para um planejamento de próximos passos. Então, a avaliação, ela não é um instrumento só de verificação, mas também é um instrumento depois para o planejamento das próximas ações que nós vamos desempenhar com esses alunos. A respeito desta AP, desse primeiro bimestre, a gente precisa lembrar algumas questões estruturais, né? A estrutura da avaliação, ela está toda descrita e organizada nas recomendações pedagógicas, que é o material de apoio do professor. E esse material, ele traz detalhado para a gente quais são as habilidades do currículo paulista contempladas em cada questão. Que a gente sabe que desde o ano passado nós temos o trabalho aí com o currículo paulista, então a AP ela foi toda desenhada, né, toda construída a partir dessas habilidades que a gente começa a trabalhar com mais intensidade, com mais aproximação este ano. Além das habilidades serem do currículo paulista, nós temos que lembrar que a avaliação de matemática, ela também possui algumas habilidades de percurso. As habilidades de percurso, elas não estão presentes nesta avaliação deste bimestre no primeiro ano, nem no segundo, mas nós vamos conseguir observá-las no terceiro ano, pois o terceiro ano traz um resgate de algumas habilidades do segundo. Temos também no quarto ano, pois o quarto ano também avalia algumas habilidades do terceiro, e no quinto ano, que está avaliando habilidades do terceiro e do segundo. Então, são habilidades que estão mostrando o percurso do aluno, né? Então, ela é de um ano, mas como que ele está se saindo lá no quinto ano com uma habilidade que ele já deveria ter desenvolvido, ter proximidade a partir do segundo? É esse movimento que as habilidades de percurso procuram entender, aferir. Além das habilidades, a gente pode observar na estrutura da AP questões abertas e questões alternativas. O primeiro ano não possui questões alternativas, mas do segundo ao quinto nós teremos as duas possibilidades, tanto as abertas quanto as alternativas.
Bom, falamos um pouco, então, dos nossos objetivos e da estrutura desse instrumento, né, que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai pensar um pouquinho em relação a orientações gerais para que essa aplicação aconteça. Se ela for mediada pelo professor ou se ela for mediada pelo um adulto em casa, a gente precisa oferecer algumas condições antes, durante e depois da aplicação. Então, vamos ver esse primeiro item aqui. O que ele está pedindo? Para que a gente pense na rotina, né? Se for o professor ou um outro adulto que for auxiliar, precisa ser um tempo que você programou. E, se possível, esse tempo precisa prever que não tenha interrupções, né? Porque você vai começar a encaminhar a atividade com o aluno, alguém pode chegar, te chamar, então tem que fazer um planejamento para ter o mínimo de interrupções possíveis. Outra coisa importante é que se as atividades forem desenvolvidas em casa com o pai, com a mãe ou com o responsável, e você tiver mais de uma criança para fazer essa atividade, não faça todas no mesmo dia. Se você quiser fazer uma de manhã, outra à tarde, seria interessante. Mas se puder, faça em dias alternados, para que nem você e nem seus filhos se cansem muito. Ainda mais se você tiver crianças de anos diferentes. O segundo item está pedindo para a gente pensar na organização dos espaços, né? Então, antes de realizar a avaliação, é interessante a gente pensar onde que meu filho vai sentar, onde essa criança estará, ou o professor aconselhar a família também a organizar esses espaços. É interessante que tenha uma cadeira, uma mesinha para que ele possa sentar, registrar, apoiar a avaliação para o registro. Se ele não tiver lá uma cadeira e uma mesinha num lugar específico, um lugar que ele se sinta confortável para que ele consiga apoiar e fazer o seu registro. O terceiro item está pedindo para a gente pensar em alguns combinados, né? Então, de tempo. Para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque essas avaliações elas são lidas pelo adulto. Então, o adulto precisa ler para ela, dar o tempo para a criança responder e ter toda essa dinâmica de tempo aí com as duas possibilidades, com as duas frentes, o seu tempo de leitura e o tempo dele de resolução. O quarto e quinto ano, na sua maioria, a leitura é indicada que seja feita sozinho. A criança ela precisa tentar fazer essa leitura sozinha, né? Mas mesmo assim você pode combinar um tempo. Olha, você vai começar, a gente vai determinar até o tal tempo, depois eu te pergunto se você está conseguindo ou não, e aí você vai interagindo com a criança de quarto e quinto ano desta forma. Então, os tempos desses anos são diferentes. Precisa pensar nesse tempo antes de oferecer a avaliação. Importante, o quarto item aqui, chamando a atenção para ajudar a organizar os materiais. Então, antes de começar, já organiza o lápis, a borracha, o apontador, onde está a avaliação, já deixa tudo no cantinho, bonitinho, porque na hora que estiver fazendo, não vai ter que ficar preocupando. Errei, quero a borracha, onde está a borracha? Vai parar, vai procurar a borracha? Não, já deixa tudo organizadinho antes de começar. E uma coisa que os pais e os professores, né, que estão ali na orientação da avaliação precisam ter também em mãos, são as orientações, né? Seja esta que a gente está oferecendo ou outra que a unidade escolar esteja oferecendo, precisa estar perto de você. Seja impressa ou pelo computador ou pelo celular, você precisa ter ela próximo. Porque caso você esqueça alguma comanda, alguma orientação, você olha ali rapidinho e dá continuidade para a avaliação. O quinto item, ele fala das respostas. Ele é uma chamadinha de atenção aqui para quem estiver fazendo a orientação dos alunos. Não dê respostas prontas, né? Então, você lê para ele, principalmente do primeiro, segundo, terceiro ano, você lê, mas você não indica a resposta, você não fala a resposta com mais ênfase. Você faz a leitura normal, com calma, e dá aquele tempo para a criança pensar. Se você der um tempo para ela pensar e registrar o seu pensamento, o que ela pensou, e mesmo assim você viu que o que ela está registrando não está correto, não pare a criança, deixa lá o registro dela e se ela te perguntar, você diz que depois a avaliação será corrigida. Nunca dê resposta.
sexto item traz aqui para a gente uma chamada de atenção para as dificuldades. Pode ser que durante a avaliação a criança sinta alguma dificuldade de uma palavra, alguma coisa que ela não lembra naquele momento e ela te pergunte. É interessante que a criança anote essas dificuldades, porque depois, quando a professora conseguir ou ver uma foto daquela questão ou ter a avaliação em mão, ela vai saber que aquele aluno teve essa preocupação durante a avaliação. Então, anotar as dificuldades na questão que ela está sentindo, né, que ela está percebendo essa dificuldade, é muito importante. Se ela não conseguir, de alguma forma, realizar sozinha, você também pode anotar do lado que a criança não conseguiu realizar a avaliação sozinha, aquela questão, né? E passar para o próximo item. Uma coisa muito importante aqui, que é uma sugestão, mas é importante, é que se ao final da avaliação você conseguir, tire foto da avaliação e envie para o professor. Tem alguns professores que estão trabalhando com grupo de WhatsApp, outros estão trabalhando com o Classroom, alguns professores estão trabalhando somente com o e-mail, mas são caminhos, são ferramentas em que você pode enviar a avaliação para o professor. Seu filho terminou a prova, você tira fotos de todos os registros e envia para o professor, que aí ele vai dar os devidos encaminhamentos. Essa é uma sugestão que é viável para quem já tem essas ferramentas aí em desenvolvimento, em trabalho, e para os outros professores que ainda não têm, pensar também nessa possibilidade dos pais estarem enviando para vocês as fotos dos registros. Tem a opção também de pesquisa. Finalizei a avaliação, o meu filho anotou tudo o que ele conseguiu, o meu filho ou minha filha anotou tudo o que ele conseguiu, e tem alguns itens que nós ficamos em dúvida e que gostaríamos de pesquisar. Se eu tirei as fotos, guardei lá todos os registros, eu posso pesquisar sim junto com a criança, aquela minha dúvida ou a dúvida do meu filho, e depois anoto lá na avaliação que vocês fizeram uma pesquisa juntos daquele item. Por isso que a gente não pode deixar de pensar que essa avaliação, além de avaliar o conhecimento do aluno, também é um instrumento de aprendizagem, né? Porque quando ele está respondendo, ele sente essa dúvida, ele anota ali, então ele aprende a anotar dúvidas, ele pesquisa com você depois, então já é um movimento de aprendizagem. Caso você tenha essa opção de guardar, de tirar fotos e guardar a avaliação, não se esqueça de deixá-la bonitinha, guardadinha, porque no retorno a gente precisa devolver para as escolas, devolver para os professores. Existem algumas escolas que podem ser que solicite que você leve antes, mas se a escola não solicitar, guarda a avaliação bonitinho com os registros da criança e depois no retorno, a gente verifica como está. E não vou dar dicas. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre agora como que seria o ideal que acontecesse a avaliação de aprendizagem em processo, a aplicação dessa avaliação para os alunos de quarto e quintos anos, ok? Bom, então vamos lá. A avaliação de quarto e quinto ano, ela deve ser realizada sem o auxílio de um adulto, certo? Então, assim, o responsável que está lá com a criança, orientando, ajudando, então ele deve lembrar disso. Quarto e quinto ano, eles vão fazer sem a interferência, porque como vocês viram anteriormente, a Silvana foi colocando, até o terceiro ano, a presença do adulto é muito importante, é primordial, porque ele vai fazendo toda a leitura e todos os encaminhamentos, garantindo isso para o aluno, tá? Quarto e quinto, ele já vai fazer independentemente, certo? Então, garantindo tudo que já foi dito anteriormente, eles têm que estar num lugar tranquilo, com todo o material, né? E começando a avaliação. Então, vamos lá. O que essa criança tem que fazer, então? Ele deverá ler sozinho a prova e explicar ao lado da alternativa o porquê que ele escolheu aquela opção. Certo? Então, vamos supor, é uma questão que tem ali as alternativas A, B, C e D, ele resolve a situação utilizando as diferentes estratégias. Pode usar cálculo, pode usar os desenhos, pode usar os esquemas, anotações, enfim, o que para o aluno, para a criança for melhor. Tá? E aí ele escreve, depois que ele escolheu a alternativa, ou A, ou B, ou C, ou D, ele vai escrever ali no lado da frente, no lado, né, ao lado ou à frente ali da questão, por que ele escolheu.
Então, por exemplo, eu escolhi a letra C por conta disso, disso, disso. Ou então ele fala, olha, a letra D eu não coloquei, porque não dava certo, a conta não sobrava um resto, sei lá. Ele vai explicar o porquê ele escolheu. Na verdade, isso é uma sugestão, né? A gente pede para que isso seja orientado, porque também, como já foi dito anteriormente, a AP, ela vem agora, diante das circunstâncias que estamos vivendo, né, dessa pandemia, desse isolamento, desse distanciamento. Então, a avaliação, ela vem com um novo olhar, vamos dizer, e um objetivo de fazer com que seja mais um momento de a criança tentar colocar em jogo os seus saberes. Na verdade, quando a gente fala que depois, ao final, pode pesquisar se os pais, né, o responsável, tiverem interesse de ver o que eles acertaram ou não, por que isso pode acontecer nesse momento? Porque o foco maior nesse momento é auxiliar aí no desenvolvimento das aprendizagens, tá certo? Então, a gente sugere que, na hora dali de estar fazendo a avaliação, que ele coloque assim, escolhi essa porque justifique a sua escolha, do jeitinho dele, com as palavras do aluno, tá certo? E também, olha lá, então, resolveu a situação lá da prova do quarto e quinto ano, o que ele vai fazer? Vai anotar os cálculos, tá certo? Anota suas dúvidas também, quando houver, ao lado das questões. Aqui, uma coisa importante, é uma observação, na verdade. Está relacionada à criança que não consegue ainda, mesmo estando no quarto e quinto ano, ela não consegue ter uma leitura compreensiva. Ela não tem ainda uma leitura fluente, ou mesmo assim, ela não consegue entender o que ela lê. Muitas vezes ela está em processo de alfabetização ainda, então ela vai ali, decodifica, né, vai soletrando, só que não consegue ter a compreensão. Essa falta do domínio da leitura compreensiva, no caso da avaliação de matemática, ela é um fator que muitas vezes acaba prejudicando o aluno no sentido de que ele deixa de colocar tudo que ele sabe em relação aos conceitos e procedimentos matemáticos, tá? Vou falar um pouquinho mais, explico isso agora. Então, vamos pensar que você está lá, o pai, né, a mãe, o irmão mais velho, quem estiver aí acompanhando essa criança, tá lá, ele vai responder sozinho, né? É a nossa orientação, vai fazer a prova sozinho. Só que vocês, por favor, fiquem observando. Observou que ele para, não faz, ou fala daí para você, olha, não consigo fazer, não quero mais fazer, não consigo. Chega ali perto e fala, você não está conseguindo? Vamos lá, então. Então, lê primeiro o que está aí na primeira pergunta, a primeira questão, e você lê para eu ver se eu consigo também resolver, o que eu posso te ajudar aqui. E aí pede para essa criança. Se vocês perceberem que ou ele está lendo de soquinho, ou que ele não consegue ler, vocês têm e devem fazer isso. Vocês devem ler a questão para a criança, mesmo do quarto e quinto ano, tá certo? Nós estamos falando de um momento em que a gente precisa olhar para as aprendizagens, e isso mostra o quê? O quanto ele precisa, na hora de voltar aí às aulas presenciais, o reforço muito grande no quê? Nessa leitura, certo? Mas nesse momento, nessa avaliação de matemática, o que nós queremos é olhar para o conhecimento matemático dessa criança, certo? E que a falta do domínio na leitura não pode prejudicá-lo nesse sentido, tá? Esse procedimento, ele é válido, pois na avaliação matemática estamos verificando os conhecimentos matemáticos na criança e não somente a leitura. Vou agora dar um exemplo, tá? Então, vamos, lá na prova do quarto ano tem assim essa questão, então vamos lá. Hilton está participando de 2 rodadas de uma gincana entre as turmas do quarto ano. Sua equipe fez 149 pontos na primeira rodada e 251 pontos no total.
quantos pontos a equipe de Hilton fez na segunda rodada? Vocês viram, é uma situação problema. E se o aluno que está fazendo essa prova, ele não der conta de entender o que está escrito na situação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os números, porque ele entende que prova de matemática é número e tem que ser resolvido com contas. Ele entende isso. Então, o que ele vai fazer? Ele pega o 149, ele pega o 251, que são os dois números que ele vem, e ele resolve fazer uma conta. E por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas fez essa operação, será que não entende nada? Não necessariamente é isso, que não entende nada. É que realmente ele simplesmente pegou os números que ele conhecia e resolveu fazer uma operação. Certo? Então, diante do aquele aluno que não conseguiu ler, o adulto que está ali acompanhando essa avaliação, ele vai ler. Leia do jeitinho que eu fiz, leia na íntegra essa situação problema. E, além de ler, pergunte, Paulo, você entendeu do que se trata? Do que está falando a situação problema? Puxem do aluno, dessa criança, para ver realmente se ele entendeu. Tá certo? Porque muitas vezes a gente também faz uma leitura e ele não entende. Então pede, entendeu? Eu sei, tá falando de uma gincana, tal, de quarto ano. Então, tudo bem, vocês deixem daí ele prosseguir. Só faz a leitura e fala, agora você pode resolver do jeito que você achar melhor. Tem as alternativas aqui, letra A, B, C e D, e você escolhe aquela que você achar melhor. Só isso. Um outro exemplo essa questão aqui, ó, que aparece lá no 5º ano. Assinale a alternativa que representa o resultado da operação. E aí tem a operação 1.345 menos 546. Neste caso, quem estiver fazendo a leitura, porque a criança não tem o domínio, não faz a leitura do 1.345 menos 546. Por quê? Porque esse é um conhecimento matemático que a criança tem que ter. Então, onde que vocês farão a leitura? Só assim, para entender o que faz, né? Assinale a alternativa que representa o resultado da operação. Bom, então, como a Márcia está colocando aqui, os procedimentos, né, para a gente trabalhar a aplicação da avaliação com o 4º e 5º ano, eles requerem condições mais específicas ainda, adequadas a essa faixa etária, né? Nós fizemos todo um detalhamento lá do 1º, 2º e 3º, extremamente necessário, e estamos detalhando aqui no 4º e 5º essas duas possibilidades, né? O registro, as questões que precisam ser anotadas caso ele faça sozinho, realize sozinho, e essa possibilidade de que ele tenha o auxílio. Não esqueçam de anotar, tá? Caso você tenha essa opção, né, de fazer junto, porque você percebeu que a criança não está conseguindo realizar a leitura sozinho, e isso está impedindo que ela demonstre os seus conhecimentos matemáticos, anote na avaliação, para que na hora que você for devolver isso para a escola e para a professora, ela saiba que o aluno consegue sim compreender uma situação matemática, mas que ele precisa ser trabalhado com um pouquinho mais de ênfase aí em relação à leitura, que foi o que a Márcia colocou. Eram esses aspectos que a gente queria passar para vocês. Nós trouxemos várias dicas, várias informações, várias questões que já estão presentes nas recomendações, como nós dissemos, e outras que a gente entende que não está lá e que precisa ser conhecido, né? Precisa ser dito para que as crianças tenham melhores condições. Acho que nós tivemos aqui um probleminha técnico com a minha colega de equipe, mas eu vou me despedir por mim e por ela, então. A gente vai finalizar essa orientação, desejando que a avaliação aconteça da melhor forma possível, seja orientada pelo professor ou seja orientada pelos pais responsáveis em casa, que as crianças realizem com muita calma, coloquem na avaliação todo o conhecimento que elas conseguirem, que, se for possível, enviem as fotos para o pai, ou melhor, para o professor, né, para que ele olhe, para que ele fique também bem animado com esses registros, né. Então,
A gente deseja uma boa avaliação a todos e até a próxima.